Vamos focar no projeto da Arca. E eu queria que você falasse mais ou menos como que funciona, como que vê essa ideia, como que você conseguiu estruturar esse projeto. Bom, então, indo pra rua com esses movimentos que são... Eu fui vários, né? Mas assim, eu era adolescente, 13, 14, 15 anos, 16 anos. E eu vi o pessoal levando marmita, sopão, chocolate, pão, já de tudo, né? E comecei a ir junto por essa indignação, até pra não ir sozinho, né? Falei, bom, já tem gente fazendo isso, por que eu vou reinventar a roda aqui? E aí, nesses movimentos, indo junto, eu percebi que as pessoas queriam muito mais bater uma meta de entregar a coisa e ir embora. E os que queriam ficar pra escutar era muito mais pra falar assim, eu escuto. A escuta é muito importante. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca pra escutar. Beleza, você escutou e fez o que com isso, amigão? Então, pra se gabar que escuta. Então, tem algumas ONGs, cara, pasmem, que elas vão pra rua só pra escutar. E julgam os que vão pra fazer. Eu já cheguei nesse nível de discussão com um cara uma vez que queria me bater. Um cara de esquerda, obviamente. Porque eles não têm a menor noção da realidade. Ele falou, você não escuta. E se você só parasse pra escutar o que eles querem, você faria. Eu falei, cara, você tá enganado. O que eu faço é exatamente por causa da escuta. Só que eu escutei e fiz. E não é só da marmita, cara. Eu dei marmita e escutei. Muitas vezes o que o cara tá falando também, às vezes não é verdade, que ele tá se defendendo. Você tem que entender o que o cara que tá por trás, entendeu? Então, cara, desculpa, eu assim, é difícil assim até falar, é um pouco tempo pra falar. Cara, imagina ir pra rua quase todo dia. E escutar muita gente e ver muita gente doando. E já vi de tudo, cara. Já vi gente quase que obrigando a colocar um sanduíche na boca de alguém. Eu vim do meu emprego, eu saí da minha casa com meus filhos pra te trazer esse pão. Aceita o pão! Tipo assim, me enfiando na goela, assim, um cara todo de Burberry. Esta marmita veio com amor. Receba! Aí o mendigo, valeu, brother, já comi 6 vezes hoje na rua aqui. Aceite a minha marmita, tal. Eu vi isso. Até o ponto de eu falar. Eu fui lá e falei, brother, para. Tá feio. Para. Vai pra casa. Vai pra casa, não é isso, entendeu? Não é sobre isso, um esquerdista diria. Entendeu? Porque não é, cara. Na verdade é o seguinte. A gente, quando vai se dedicar pra uma causa que realmente você quer ajudar, você tem que tentar identificar qual é a solução que você quer atingir. Entendeu? E sinceramente, como eu realmente estava interessado, e aí de novo agradecer meus pais, eu acho, né, e acredito muito a questão do homeschooling, a maneira como eu fui educado, né, a provocar, eu rapidamente percebi que na verdade as pessoas querem sair da rua. E mesmo a pessoa que fala, não, me deixa aqui, eu não quero, quantos por cento? Quantos por cento que você 100%. diria? 100%. 100%? 100%. Aquela pessoa que fala, não quero sair da rua. Quer sair sim. A questão é, o que foi oferecido? Como foi oferecido, em que momento foi oferecido. Entendeu? O ser humano tem uma coisa, nós acostumamos com coisa ruim. E nós temos uma tendência a ir para conforto. E não necessariamente a zona de conforto é confortável, ou ela tá te fazendo bem. Então, é a expressão que eu usava na época que eu continuo usando agora, que é legal, que é dormir com a orelha no asfalto. Te pergunto, tem alguém que gosta de dormir com a orelha no asfalto? Com certeza não. Com certeza não. Então, ele não quer ficar lá. A questão é, ele não sabe que ele não quer, ele não sabe quais são as possibilidades, porque isso depende das referências que a pessoa teve na vida dela. Se o cara não tem referência de nada... Então, por exemplo, vou citar um caso do... Não sei se eu cito o nome dele, não vou citar. O Aparecido, vulgo Sidão. Ele morou com a gente numa das fazendas da Arca, que no começo, eu vou chegar nisso, a gente levou elas pra morar. A gente teve 2 fazendas, uma pequenininha em Cotia e uma maior em Araçariguama. O cara, o Sidão, o vô dele nasceu na rua. Caramba. O pai dele nasceu na rua. E ele nasceu na rua. Você acha que a referência desse cara é o quê? Rua. É a rua. Então, pra ele fala, sai da rua. Pra ir pra onde? Ele não viu nada, ele não sabe o que é uma praia. Ele não sabe o que é nada. Então, a referência dele não vai pra onde, meu? É o desconhecido, é o medo. É o medo. Entendeu? Então, 100% quer sair da rua. A questão é como você cria um mecanismo, uma estrutura que vai desenvolver na pessoa uma processo, vontade na de verdade. sair. Né? Aí tem que falar sobre processos, né? Então, eu identifiquei isso muito rápido. Isso foi o ponto que é o ponto nevrálgico até hoje do porquê a Arca deu certo, que é entender que as pessoas querem sim sair da rua. E como que a gente faz isso? Como que a Arca faz isso? Então a gente tem 5 etapas.
a gente chama de jornada da autonomia. A gente chama isso de tecnologia social, que é uma jornada. E cada jornada tem, né, todos os seus processos e as suas particularidades. Então, a primeira etapa é a abordagem, que tem a ver com ir pra rua. Escutar, lógico. Muitas vezes a gente leva coisa também, leva sim a marmita, a água que é necessário. Os caras, uma parte deles tá desidratado, cobertor quando tá frio, roupa. Mas é muito mais pra convencer a pessoa a sair de lá e falar, meu, essa sua zona de conforto tá bem desconfortável. Eu te prometo que tem muita coisa melhor e você pode. Né? Aí vamos fazer um recorte em 3 categorias. Tem a pessoa que tá na rua e ela tem deficiência mental. Então essa pessoa ela entra numa categoria, meio que a categoria da paralisia cerebral. Ela vai depender do estado ou de alguma ONG. Ela vai estar numa categoria. É a mínima parte, tá? É muito pouca gente que está na rua que realmente está numa condição mental que não tem condição de, por exemplo, trabalhar. Beleza, tem o outro que tem condição, mas ele está no estado de dependência química e de doença, porque, tuberculose e mais um monte de coisa. Agenda desregulada e um monte de dificuldade. E aí o cara acaba ficando preso na equação. Então ele vai precisar de muito cuidado. Dá pra recuperar? Total, dá puta trabalho. E tem o cara que tá ali melhor. A gente chama de mais organizado. Então o jargão que a gente usa é pessoas mais organizadas e menos organizadas na rua. Pra não falar outras coisas, porque tem tanta categorização. Sim. Então o cara tá mais organizado. Então a gente às vezes fala, isso aí tá muito desorganizado. Quer dizer, vai dar muito trabalho. Mas não quer dizer que não dá. De novo, a pessoa com deficiência mental em algum certo nível X, não dá mais. Então, assim, ele vai ter que ser cuidado. Ele não vai trabalhar, não vai ter renda, não vai ter autonomia. Beleza. A gente tem uma equipe nossa que aborda na rua, que não é só de equipe voluntária. A gente já teve só voluntária, mas voluntário ele vai quando ele quer. E não dá pra eu ter uma estrutura... depender da hora que o cara quer ou não quer. À vontade. Hoje a gente já tem estrutura suficiente para ter uma equipe profissional remunerada, inclusive uma parte dela de gente que já veio da rua. Fantástico. Que aborda na rua e sabe conversar para falar, negão, você tá com a orelha no asfalto? Você não tá legal? Eu tô legal, não tá. Não tô mesmo. Tipo isso. E às vezes é um dia, às vezes é uma semana, às vezes é um mês. Depende muito da pessoa. Então, jornada, parte 1, abordagem. Parte 2, acolhimento. Então a Arca tem uma parceria com a prefeitura que não recebe dinheiro da prefeitura. Pelo contrário, a Arca doa isso para a prefeitura. Tá aí a questão que você falou lá de não receber dinheiro público. Legal. Por quê? Porque a gente ajuda a melhorar a condição dos albergues de São Paulo, que são 104 municipais, para que as pessoas que estão na rua, que são abordadas tanto pela nossa equipe quanto a equipe da prefeitura, que também tem uma equipe pública que faz isso, o tal do SEAS, Serviço Especializado de Abordagem Social, poderia ser melhor, mas a gente tem a nossa, eles têm a deles, beleza, tanto faz, essa pessoa tem que ir para o albergue, tem que ir para algum lugar. Né? No começo, acho que já até, não sei se eu falei isso aqui, eu comecei a levar para minha casa, né? Caraca. A Arca começou com eu levando o Edgar, que é um menino que eu encontrei na rua, e falei, você tá na minha rua, tem quarto sobrando, uma conta simples, vem pra minha casa e mora aqui. Minha família, oi, tudo bom, Edgar? Então, eu fiz isso, né? Não foi só com o Edgar, com algumas pessoas. Então, hoje eu prefiro usar a estrutura pública que eu pago com meus impostos, vocês também. E a gente faz o quê? A gente melhora a condição desse albergue pra pessoa topar sair. Beleza, então a segunda etapa tá feita, que é o acolhimento. A gente vai lá e coloca assistente social voluntário e pago para ajudar lá. Para quê? Para melhorar a condição do albergue, que a gente chama de centro de acolhimento, para que a pessoa possa topar sair da rua para um lugar onde ela vai ficar temporariamente. Quando eu fui secretário, eu criei o CTA, Centro Temporário de Acolhimento, para que seja temporário. Né? Neste processo de acolhimento é onde a gente mapeia quem está apto naquele momento a ser qualificado, para ir para a próxima etapa, que é a qualificação. Abordagem, acolhimento, qualificação. A gente tem um módulo nosso, né, de educação, que a gente faz 15 semanas, que agora vai mudar para 4, que dá capacitações diversas para essas pessoas que já foram acolhidas. Educação básica financeira, inclusão digital básica, um computador, fazer um e-mail, um currículo, tal, para quem tem um mínimo de alfabetização. Para quem não tem, a gente tem um módulo de alfabetização. E aí entra no específico, na horta, questão da agricultura, e é aí que a gente pluga os parceiros, 191 empresas, como o McDonald's, que já empregaram 407 pessoas nesse processo,
que vão lá e falam, legal, olha só, tem aqui um aquário de pessoas que já saíram da rua, já foram acolhidas e estão sendo qualificadas para irem trabalhar, porque as empresas precisam de mão de obra. Na prefeitura você já tinha esse projeto de conectar as pessoas da rua com essas empresas? Na verdade, eu já tinha no privado e usei na prefeitura. Ah, tá, entendi. Você ganha, tipo o que o Lula não fez, eu fiz. Que é sempre fazer a mesma coisa estando no Você usou da comum. força da prefeitura também para tentar adquirir mais pessoas, enfim. A gente fez uma escala gigantesca na prefeitura. Foram conseguiu 2.000 escalar pessoas mais. no ano. McDonald's, com milhares de pessoas. Na prefeitura acho que bateu mais de 500 empresas, entendeu? Infelizmente foi descontinuado, por quê? Porque troca o governo e a coisa vai e tal. Mas assim, eu não parei de fazer no privado. Fazia antes, fiz lá e continuei fazendo. E aí? Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Então... Ó, o Lucas aí. Então, é que eu falei, se você realmente acredita no que você faz, você vai fazer onde você estiver. 20 minutos, beleza? Que horas são? A gente acabou se empolgando aqui com o papo. Muito legal, mas que realmente é impressionante a sua história. Obrigado. Felipe. Bom, aí a primeira jornada da autonomia. Abordagem, acolhimento, qualificação, próxima etapa, emprego. Ou trabalho, porque alguns que são autônomos trabalho e renda. Aí a gente emprega nas nossas hortas, quando tem vaga. A gente tem 8 hortas hoje em São Paulo. A gente vende essa produção pro Pão de Açúcar, pro Fazano, pro Oleia. Ou seja, já tá tudo encomendado. Tá encomendado, Saindo mas não tem lá. vaga pra todo mundo. Então a gente tem, por isso que eu tenho parceria com Não tem vaga pra nas todo hortas, mundo porque nas não hortas. precisa de tanta capacidade de... Não, porque tá todo mundo empregado. Então quando tem turnover, abre uma vaga. Mas eu formo muito mais gente do que cabe nas hortas. Por isso que eu tenho parceria com 191 empresas. Coco Bambu, McDonald's. Pra já conseguir emprego pra essa galera toda. Se formou, vai sair Não dá pra empregado. aumentar o número de hortas, por exemplo? Dá, eu vou falar sobre isso, mas é muito mais complexo e é um business isso. Não lucrativo, mas ele é trabalhado como se fosse. Sim, lógico. Porque o meu cliente é o Pão de Açúcar. Você acha que ele... Pão de Açúcar tem a WQS, que é a auditoria, por exemplo, anual deles. Cara, a minha horta é uma indústria, entendeu? Eu vou chegar lá. Então, nas hortas a gente emprega o número de pessoas X de acordo com a horta que eu tiver, mas assim mesmo assim eu tenho parceria com as outras empresas. O que eu estou dizendo é, quem é formado na Arca vai ter emprego. E última etapa, que é a gente... E basta o cara aceitar, ele vai se abordar na rua, basta ele aceitar. Ele tem que seguir os Se processos ele tiver também, força de vontade, ele vai isso. conseguir entrar. Mais importante de todas as etapas é a última, que é a moradia. Que aí... De novo, lembra de Las Vegas? Lembro. Então, a gente não fez igual. Porque eu aprendi, falei, se homeless de Las Vegas, que gastou dinheiro no cassino, muita gente que era rica, não funcionou dar uma moradia direto pra rua, não sou eu que vou fazer essa merda, né? Então tem tudo um processo. Você vê que a última etapa é a moradia. Né? Os esquerdistas lá do Canadá, eles montaram um projeto horrível chamado Housing First, que é uma bosta. Vou deixar bem claro aqui. Tá? Se você escutar o Housing First, compare com uma grande massa de cocô. É a mesma coisa. Por quê? Porque, de novo, cara, no Canadá, quem é? Os playboy fumador de maconha que estão na rua porque vocês voltaram com o papai. E aí eles fizeram o quê? O governo deu um housing pra eles. Beleza, o cara tava só fumando maconha na rua, Housing First funcionou. Os esquerdistas pegaram o modelo do Canadá, porque eles têm preguiça e querem justificar um modelo de, você tem casa, eu não tenho. Porque eu quero morador de rua. Em Las Vegas não funcionou. É aquela coisa, né? Morador de rua. É aquela coisa de qual métrica que você vai analisar.